Fala pessoal, beleza? Vamos voltando aqui. Na aula passada a gente falou sobre algumas dicas ali sobre documentação, né? Foi mais sobre documentação e algumas dicas mesmo de análise, né? Na área de dados ali, né? A questão de entender o problema, né? E não focar apenas na solução, né? Isso é uma dica de vida mesmo, né? De ambiente de trabalho ali, né? E em qualquer situação da vida também, né? Você enfrenta problemas, né? Você tem que entender direitinho ali o problema, entender os lados, né? E aplicar uma solução cabível ali. Então, ficaram essas dicas aí, né, no vídeo anterior. E agora a gente vai realmente partir para as consultas, começar ali a passar consulta a consulta ali, né? Comando a comando, para a gente entender os comandos que é possível fazer ali com o comando select, né? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu deixei aqui para vocês um QR Code que vai ter todos os links que a gente for vendo por aqui. Então, aqui vai ter link da documentação, vai ter link ali como baixar o SQL Server, como baixar o BR modelo, né, que a gente usou lá para modelagem de entidade de relacionamento, como instalar o MySQL Workbench. Então, esse link aqui vai ter todos os links que a gente for vendo durante as aulas, né? E eu vou adicionando, conforme eu for vendo algum link interessante, eu vou adicionando lá nesse link aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui o SQL. Show de bola. Então aqui a gente comentou na documentação, a gente explicou ali como é que funciona mais ou menos. E é bom sempre ter em mente a documentação do banco que você está utilizando, né, nesse caso. E vamos começar aqui dando uma olhada nos comandos de select. Então, aqui a gente vai passar por alguns comandos específicos e a maioria deles é envolvendo select, né? Todos, na verdade, é envolvendo select ali. Então, vocês vão entender que o select é muito além daquele select asterisco from, o nome da tabela, né? Então, o primeiro passo aqui é a gente setar o banco, ele já está setado, mas eu vou colocar aqui o comando que você faz para setar o banco, né? Vou até colocar aqui antes. Beleza? Se ele tiver aqui em outro banco, por exemplo, vamos dizer que você estava usando esse DB Casa aqui, né? O banco DB Casa, e agora você quer usar o RP. Ao invés de vir aqui mudar, você pode executar o use RP, que ele vai para o RP aqui no caso, né? E a gente pode fazer selects aqui nas tabelas que a gente criou, né? A gente tem essas quatro tabelas, a gente pode fazer select nelas, né? Select, asterisco, from, DB, vem, que é a tabela de venda, né? Eu dou um F5, ele vai me mostrar todas as colunas daquela tabela, né? E todos os registros também. Então, aqui, uma dica já para começar, você pode usar nesse formato, select isso from TB vem, ele vai funcionar, né? E já que você está setado no banco RP, a tabela de vendas está lá dentro do banco RP, então sem problema. Você também pode, e eu costumo fazer normalmente no dia a dia, porque de um banco eu posso ler outro, né? De um banco ali, DB caso, eu posso querer fazer relação com um banco RP. Então, normalmente eu uso da seguinte forma: o nome do banco, RP, dois pontos, o nome da tabela. Então, aqui eu consigo ler a tabela de vendas. Eu consigo também, por exemplo, ler lá da tabela DB Casa. BD Casa, né? BD Casa.
alguma tabela de lá, por exemplo, a TB sala. Então eu consigo ler de lá também. E se eu não fizer aqui com DB sala, né? Ele não vai estar setado no banco DB sala, então ele não vai deixar rodar. Mas se eu informar o banco aqui, dois pontos e a tabela, ele vai deixar. Beleza? Então fica esse exemplo aí para vocês. Vou colocar aqui outro, selecionando outro banco de dados sem ser selecionado. Beleza? E o porquê que você pode perguntar, né? Por que dois pontos aqui, né? Porque que entre um e o outro, né? É o esquema que você informa, né? Isso aqui vai ser algo mais avançado, mas a gente não vai aprofundar aqui. O esquema é esse nomezinho que o SQL coloca na frente, ó, DBO, né? Nesse caso aqui, o esquema padrão é DBO, mas você pode criar esquema. O esquema é como se fosse, de uma forma mais ampla, assim, né? Colocar um grupo para as tabelas, né? Você vai criar algumas tabelas ali que é de venda, você pode criar o esquema venda, você vai criar algumas tabelas que é relacionada à compra, você pode criar um esquema chamado compra e colocar essas tabelas dentro desse esquema de compra, entende? Mas aqui a gente vai usar o padrão, né? Então, ou você põe DBO, ou você deixa só dois pontos. O DBO também vai funcionar, né? Porque o esquema DBO. Normalmente eu coloco só os dois pontos aqui quando é o esquema padrão, né? Mas fica aí em mente, né, que você pode criar outros esquemas e colocar tabelas específicas dentro de esquemas, né? Até por questão de organização, né? Quando o sistema é muito grande, você quer dividir ali tabelas por setor, por exemplo, né? Então, cada setor pode ser um esquema, uma sugestão, né? Beleza? Então, aqui o nosso primeiro comando, a gente já até viu anteriormente já, né? Que seria o select asterisco from, né? Lendo esse comando, tem até uma descrição aqui que eu posso colocar para vocês. Seleciono todas as colunas da tabela TB-Vem e seus respectivos, né, registros, as linhas. Beleza? E aqui a gente pode fazer também o select nas outras tabelas, né, que a gente criou ali. Então, é na tabela de produto, mesma coisa, select asterisco from produto, select asterisco from ERPTB PDD, que é de vendedores, e select asterisco from TB-DEP, que são os dependentes. Beleza? Então, esse aí é o primeiro comando mais básico, né? O comando inicial do select. É o comando mais utilizado aí no dia a dia, né? É o select, com certeza, para consulta, né? Aqui tem uma observação, né, que evite o uso do asterisco, né? Seja mais específico. Adicione apenas as colunas que você irá precisar na sua análise, né? Então, por exemplo, você vai precisar só do. Lá na minha venda, eu quero saber só o código do cliente e o código do produto. Então, como é que eu faria, né? Por exemplo, aqui. Da minha venda aqui, eu só preciso saber, eu quero só saber, né, informações sobre o código do meu cliente e o código do meu produto. Então, aqui eu não preciso colocar um asterisco para trazer todas as informações. Eu coloco só o que preciso, que é o código do cliente, né?
o CD CLI e o código do produto, o CD Pro. Para ficar melhor que o nome, eu coloco um alias, né? Um S, coloco um apelido para ele, código cliente, vai ficar um nome melhor, né? Não aparecer aqui, né, no cabeçalho da coluna o nome, esse nome aqui resumido, vamos dizer assim, né? Abreviado. Então, vou colocar o nome completo aqui, código do produto. E quando eu faço esse select, ele me mostra apenas as duas colunas. Beleza? Então, tô sendo bem mais específico aqui, né? E, e isso é bom para a questão de performance, né? Vai vir mais rápido aquele resultado. Se você estiver usando o cloud, por exemplo, né, que paga pelo uso, então aqui você vai ter fazendo um comando mais otimizado em relação a custo, né? Ele vai trazer menos dados, né? Vai ter menos processamento e tudo isso aí vai gerar um menor custo, né? E aqui está uma leitura do comando, né? Seleciona as colunas CD-CLI com alias código do cliente e o CD-PRO com alias código produto da tabela vendas. Beleza? Então fica essa dica também, né? Seja específico nas colunas e, e até vou colocar aqui um comentário também, né? Que nesse momento, né? Eu acho que todos já perceberam que o traço aqui ele indica um comentário, né? E comentário em bloco, né? Você pode comentar 3 linhas de uma vez, por exemplo. Né? É um comentário em bloco, né? Isso é também você pode documentar dessa forma, né? Ele faz comentário de múltiplas linhas, né? E o que eu ia comentar com vocês também, aproveitando nessa questão de dicas, né? Seja específico, né? Adicione apenas colunas que você vai utilizar e também apenas e também, vou colocar aqui, e também seja específico em relação a linhas. Por exemplo, aqui retornou 215 linhas, né? Se eu estou fazendo um teste, não precisa retornar 215 linhas, né? Eu posso só retornar as 10 primeiras. E aqui no SQL, no SQL Server, eu tenho o comando top 10, por exemplo. Ele vai me trazer as 10 primeiras linhas, né? É só uma amostra. Eu estou pegando uma amostra do meu dado, né? Normalmente, nas consultas que eu faço, eu coloco 50 aqui, né? E os bancos são maiores, né? Aqui é só de exemplo, eu vou colocar 10. Pode ser 5, pode ser quantos que você quiser, né? Ali para a sua amostra. Não, mas o meu aqui não pode ser a amostra, tem que ser a base toda. Tudo bem, então tira o top 5. Ele traz todos os registros. Aqui é mais uma dica, a questão de custo, né? Fazer select mais otimizado em relação a custo, principalmente quando você roda isso aqui em alguma cloud, né? Beleza? Então é isso. Esse comando aqui, ele não é ANSI, certo? O top. Então pode ser que em outras linguagens, né? Outros bancos, o comando seja diferente. O ANSI para esse comando aqui é o limit. Normalmente ali no MySQL, no Postgres, você usa o limit. O limit fica lá no final. Seria limit 10
né? Só que ficaria aqui no final. Aí não teria esse top 10 aqui. O MySQL ele roda desse jeito. Já no SQL Server não. O SQL Server ele tem esse top 10 aí que é específico do SQL, ele não usa o limit, certo? Então aqui é uma observação sobre o SQL mesmo, o SQL Server, certo? Fica essa dica aí também para vocês. Beleza? Então era isso, pessoal. Essa primeira aula aqui, fica essa dica, né? E a gente volta aí na próxima aula. Mais alguns comandos aí. Valeu, pessoal. Até mais.